O São Paulo Futebol Clube já deu seus sinais finais de tudo que tá rolando aí. Estou falando sim de um São Paulo pegar o Palmeiras lá em Barueri, mas o São Paulo vai se deparar com novamente um gramado sintético. Então eu tenho atualizações aqui de alguns jogadores pra vocês, mas também eu tenho atualização pra falar sobre Galopo, também tem pra falar sobre muitos jogadores do São Paulo que estão por aí e o mercadão da bola que tá rolando já. E o São Paulo já fez uma compra assim gigantesca. E aí com essa compra, opa, peraí, mas comprou, vai vender agora tem caras que vão sair. Sobre Galopo, depois que eu falei daquela situação do Galopo em relação ao Matheus Alves, a venda do Matheus Alves deu muito o que falar por aqui, então nós vamos agora tirar tudo a limpo nesse vídeo de notícias e informações do São Paulo Futebol Clube. Chega nesse likeão, tamo junto, likeinho pra dar moral, e se inscreva também aqui no canal, hein? Se inscreva aí que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Galera, é o seguinte, deixa eu falar com vocês aqui então uma coisa agora. O Lucas Moura e o Oscar não vão jogar. Eu falei a semana inteira que o Lucas e o Oscar estavam preparados pra jogar, mas aí o Belmonte teria dado uma entrevista e disse assim, ó, eu prefiro que o Lucas não vá no sintético, porque o São Paulo está com essas preocupações de ter os jogadores machucados, né? Então o Lucas Moura, que acaba de vir de contusão, o Oscar que nem veio ainda, né? Ele já está recuperado, mas nem dá pra falar que ele veio de contusão, ele tá lá na contusão ainda. E o São Paulo já se precavendo, considerando não entrar com força máxima contra o Palmeiras. Olha o problema, ele não leva Oscar e Lucas lá pra Barueri, não vai levar pra Barueri pra ter esse choque rei. Eu não sei vocês, mas eu tô um pouco preocupado com esse Brasileirão, não porque eu tô querendo, nossa, o São Paulo tá horroroso, nada disso, mas o São Paulo no Brasileirão, ele está deixando o resultado escapar, apesar da invencibilidade. É um time que também ganha muito por ganhar um jogo em 7, né? Então tem que começar a ganhar. E aí, se eu disser assim, o São Paulo tem que ganhar do Palmeiras, cara. Nem é no Allianz Parque. Muitos vão dizer, claro que tem que ganhar, tá beirando o rebaixamento. Não beirando, mas tem campanha de possível rebaixado pela falta de vitórias. É uma vitória em 7 jogos. Isso é um fato. Só que outro lado, outro tipo de visão, vai dizer que o São Paulo tá tudo bem, que tem que mesmo poupar contra o Palmeiras e tal. Eu, sinceramente, eu queria ganhar do Palmeiras. Eu queria ir com força máxima. Entendo a ausência aí do Oscar, mas a do Lucas já não entendo. Porque o Barueri tá todo mundo jogando, não sei qual é o histórico de lesão lá, mas o Lucas Moura contra o Palmeiras ele tinha que jogar. Não tem muito cabimento pra mim entender que nós vamos pegar o Palmeiras agora, sempre sem Lucas e Oscar. O Palmeiras joga contra o São Paulo sempre com o Estevão, com o Veiga, com os caras. Vem todo mundo pra ganhar do São Paulo. Como foi no Paulista. E nós, no Paulista, contra o Palmeiras, poupamos Lucas e Oscar. Aí agora pega no Brasileirão, poupa-se Lucas e Oscar. O Oscar não tá poupado, ele tá voltando. Mas o Lucas tá poupado. Então não tem que fazer um outro tipo de planejamento pro Lucas Moura conseguir jogar contra o Palmeiras. Sabe, o Corinthians, que é um rival igual o Palmeiras pra gente, ele tá mal das pernas. O Santos, a mesma coisa. Agora o Palmeiras, que é o melhor aí dos rivais hoje em dia, nós não temos que ganhar dos caras mais. Deixa quieto esse clássico aí, não precisa, vamos poupar porque eles jogam em gramado sintético. Eu penso assim, ó, o gramado sintético é uma pedra no nosso sapato, sim, mas nós temos que aprender a conviver com isso também. Ficar entregando o jogo pro Palmeiras aí é sacanagem, né? Não me conformo não. Olha só, uma coisa que tá rolando agora no São Paulo é a venda do Matheus Alves. Então tem um valor fixo de 60 milhões, o que para muitos é uma miséria, para outros é um valorzaço no Matheus Alves, que pode chegar até 100 milhões de acordo com metas. Então o São Paulo ganha 60. E se ele jogar, se ele não sei o quê, se ele bateu as metas de contrato, aí o clube do CSKA pagaria pro São Paulo outros 40, totalizando 100 milhões e o São Paulo tem 90% do cara. Então desses 100, o São Paulo ficaria com 90, isso se ele bater meta. 60 fica com 50 e pouco, 40 e pouco, ele não chega nem a 60 no começo. Então é meio que você vender jogador promissorzaço da base de novo a preço de nada. É claro que 60 milhões não é brincadeira, né? Mas quando você pensa no mercado de futebol, claro que é brincadeira sim. É claro que é pouco sim. E um cara igual o Matheus Alves que está chamando a atenção do CSKA, não está chamando a atenção só do CSKA. É claro que quando vem uma proposta na mesa, você deve ter 500 times querendo. E 10 desses 500 vão te fazer uma proposta. Sabe, ele não é um jogador ruim, ele é um jogador muito bom, inclusive. Se você for parar pra pensar nele como profissional titular do São Paulo, ele tem jogos que ele oscila, como todo jogador, né? Nós vimos o Oscar oscilando recentemente. Nós vimos o Caleri oscilando. Por que não pode o Matheus Alves, de 18 anos, oscilar?
19, sei lá. Então pode oscilar. Mas nada muda as copinhas que ele fez quando ele era da categoria de base. Quando ele fez as copinhas, ele se mostrou um jogador de muito valor. Dito isso, o São Paulo tem sim que acordar, tem sim que fazer uma excelente venda e não se desfazer do cara por um valor simbólico aí de 60 milhões. Tem que no mínimo ganhar os 100, 90, no mínimo, no mínimo. E aí, o que eu falei ontem, que deu muita discussão, deu muito pano pra manga aqui, foi assim, ó, o São Paulo vendendo o Matheus Alves por 100 milhões, o que é um valor a se considerar, né? É craque, pode valer 200 amanhã, mas 100 hoje é melhor do que não ter os 200 amanhã, não tem nada amanhã, né? Aconteceu isso com o Igor Gomes, o Nestor foi vendido por 40 milhões, nós perdemos. Então o Matheus vai por 100 milhões, seria tão ruim assim? E ainda disse, o Galopo é nosso, o Galopo volta do River Plate. O Galopo também é jovem, tem 24 anos também, 25. O Galopo, ele fez um paulista com o Thiago Carpini, com o Rogério Ceni, que foi um paulista exemplar. Aí você fala, Galopo é horroroso, não quero ver o Galopo no São Paulo, tal. Deu essa discussão. Só que o Galopo que eu me lembro, ele teve sim problemas para jogar no São Paulo, tal qual Rigoni. Assim como o Rigoni e alguns outros caras, parece que desaprendeu a jogar bola depois numa mudança de técnico, né? O Crespo com o Rigoni tinha ali, parecia o Overmars, né? O Rigoni com o Crespo. Quando viu o Rogério Ceni, o Rigoni não sabia dominar a bola. E o Galopo a mesma coisa. Com o Rogério Ceni, ele era um centroavante artilheiraço. Batedor de pênalti, fazia gol de cabeça, era uma presença de área absurda. E ele fez ali, acho que 8 gols no Paulista e machucou. E foi artilheiro. Depois disso, eu vi ele não jogar mais com outros técnicos, não teve Galopo com o Dorival, com o Carpini ele jogou mal e foi embora. Não jogou mal depois, nem com o Zubeldia. Aí eu falei, o Galopo é um jogador que é nosso, é de graça. Nós não podemos pensar de jeito nenhum no Galopo voltando e ele sendo o cara que para compor a posição, reserva do Oscar, reserva do Caleri, reserva do Luciano, reserva do reserva ali, igual o Matheus Alves. E tentar jogar e encontrar de novo seu futebol, um cara que já é nosso, já pagamos uma fortuna. Será que tá tão errado o raciocínio? Vi gente criticando, mas eu queria... Ninguém gosta da ideia. Eu gosto da ideia de ter o Galopo de volta no São Paulo. Quero que volte sim. Não consigo interpretar como seria uma coisa ruim um cara nosso voltando pro São Paulo. Sinceramente, não consigo. Bom... Com isso tudo, o Luciano também, as ausências de Oscar e de Lucas Moura fazem com que um São Paulo entre ali com o Lucas Ferreira, André Silva, Ferreirinha e Matheus Alves. E o Luciano, então, virou banco do Matheus Alves, que é banco do Oscar. Tudo bem. Só que o Zubeldia, ele já fez esse tipo de coisa no passado. Qual que é o tipo de coisa? O Zubeldia tira o Luciano de jogos... talvez que ele considera menos importantes e volta o Luciano na primeira oportunidade que tem. E isso aqui não é uma crítica, tá? Pode parecer como crítica, não é. É só identificando se o Luciano vai entrar como titular amanhã ou não. O São Paulo talvez saia com o Luciano no banco, mas muito provavelmente o Luciano tem a importância de minutos, né, nesse jogo do São Paulo, porque o Matheus Alves, apesar da proposta, apesar de poder estar indo embora e render uma grana bacana pro São Paulo, ele é sim muito jovem e pode acabar ficando no banco de reservas ou mesmo jogando só um tempo para o Luciano poder jogar. E aí é um problema, hein? Porque o Luciano no lugar do André Silva, tranquilo, atacante, vai para frente lá de boa. Se tirar o Ferreirinha para pôr o Luciano, já não considero boa coisa não. Porque o Luciano não pode fazer o que o Ferreirinha faz. Ser aquele ponta, velocidade, 1 contra 1. Tirar o Lucas Ferreira para colocar o Luciano, também não considero um acerto de jeito nenhum. Porque o Lucas Ferreira hoje... é um ponta direita, muito rápido, que compõe o sistema o sistema tático, de um modo geral, do time do Zubeldia muito bem, e ele consegue, com seu porte físico, ser importante pro time, mesmo em dias que está mal tecnicamente. Isso que é importante falar do Lucas Ferreira também. Tá mal tecnicamente, mas corre mais que os outros. Marca, tira a bola do adversário, vai com a bola até ali na frente, é importante. E também tirar o Matheus Alves para colocar o Luciano. Eu acho o Luciano, talvez... mais artilheiro, mas o Luciano ele teria que ir pro lugar do André Silva, então, porque pro lugar do Matheus Alves também não vejo como uma coisa correta. O Luciano, com essa de ser meia, não ser centroavante, ser um segundo atacante, mas não correr tanto, ele acaba ficando sem função, vocês perceberam? Ele é um artilheiraço que faz muitos gols e passa a ser um jogador muito mais problema do que solução pro time de São Paulo. E isso eu acho uma coisa muito curiosa mesmo. Mas vamos torcer pelo melhor aí, que o Zubeldia acerte. Uma coisa que o Zubeldia tá sendo cobrado em
toda a escalação de pré-jogo é a entrada do Cédric Soares, mesmo com o São Paulo Futebol Clube tendo o sistema de 3 zagueiros montados. Então ele tira o Lucas Ferreira, né? Ele põe 3 zagueiros, Ferrarese, Tressor e Alan Franco. O Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Ele põe a zaga lá. 3 backs. O Ferrarese é um back pela direita. E aí o Zubeldia, quando é no Brasileirão aqui, ele põe o Lucas Ferreira. Fica Lucas Ferreira, Ferreirinha, André Silva de atacantes e mais o Matheus Alves de meia. 2 volantes. Acabou. Tem alas, tem o central, tem o ponta direita, ponta esquerda, equilibra o time. Chega na Libertadores, nos jogos que o Zubeldia considera mais importantes, ele tira o Lucas Ferreira e faz a dobrada de lateral direito com o Cédric Soares. Aí fica o Ferrarese na direita, na zaga, e o Cédric Soares com a obrigação de ir até a ponta do campo para cruzar umas bolas. Aí o Cédric não é tão rápido. Ele não é aquele vai e volta igual o Lucas Ferreira, até pela idade. Um tem 20 anos, 18, um tem 33. Né? Tem esse problema aí. Mas o Zubeldia muito provavelmente vai colocar sim o Lucas Ferreira no banco, vai entrar com o Cédric Soares na direita e torcer ali para Ferreirinha, Matheus Alves e o André Silva, como são caras rápidos, eles darem certo ali nos contra-ataques e nós contra-atacarmos o Palmeiras. É curioso também ver isso acontecendo num São Paulo versus Abel Ferreira, né? Normalmente quem tenta contra-atacar o São Paulo é o Abel Ferreira, tirando os jogos ali que o Abel Ferreira já perdeu o primeiro jogo, tem que reverter 2 gols, aí ele sim, aí ele ataca. Mas normalmente o São Paulo, mesmo em crise, e o Palmeiras voando baixo, o São Paulo é o time que toma contra-ataque porque o Abel Ferreira é esse técnico aí retranqueiro. Já o Zubeldia, ele não permite que alguém o contra-ataque, ao contrário. É o São Paulo que sempre contra-ataca. Aconteceu isso contra o Alianza Lima e contra o Novo Horizontino, no Paulista. Então você imagina agora contra o Palmeiras lá jogando em Barueri. Vai ser sim um São Paulo muito mais na encolha, muito mais de boinha ali, muito mais seguro do que ele pressionando o Palmeiras em linha alta. Duvido mesmo. E ó, o Enzo Dias ou Wendel? Me perguntaram também, eu acho que vai de Enzo Dias. Porque o Wendel, ele é um cara que não tá se encontrando no São Paulo ainda, e o Enzo Dias, que pra mim também tem os seus problemas técnicos, tá um pouco mais ambientado ali, tá um pouco na frente de ter a posição meio garantida pelo Zubeldia. Ele ganhou a posição, na verdade, né? O Wendel chega a ganhar, mas o Enzo Dias acho que pegou de volta a posição. E o outro ponto aí é a venda do Bobadilha ou do Pablo Maia por conta dessa compra do Marcos Antônio. O Marcos Antônio é nosso. Para quem não viu o vídeo de ontem, o São Paulo comprou o Marcos Antônio. Como é que funciona? Agora ele não põe dinheiro, está emprestado o Marcos Antônio. São Paulo está estendendo o vínculo com a Lazio de empréstimo até o fim do ano. Então a Lazio falou, beleza, eu empresto até o fim do ano, mas aí você vai ter que comprar. E o São Paulo falou, beleza, eu aceito, vou comprar. Só que essa compra do Marcos Antônio, ela impacta diretamente na venda de um Pablo Maia, que é titular da posição hoje, né? Pablo Maia e Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio na reserva. O São Paulo tá comprando um cara desse por 26 milhões, não deve comprar pensando na reserva. Então deve impactar diretamente nessa venda de possível venda de um Pablo Maia e também na possível vinda de um Thiago Mendes. O São Paulo, ele se ajeitou com volantes ali, né? Não dá pra reclamar hoje que não tem volante. Você tem o Luan e o Negruti que não são relacionados. Você tem um Pablo Maia que voltou de contusão, tá todo mundo lá, tirando o Luiz Gustavo. Tá todo mundo lá agora. Até o Pablo Maia pode voltar a ser titular já com o Zubeldia. Hoje o Marcos Antônio ganhou a posição e foi comprado. Agora, nada impede também dele voltar para o banco de reservas. E esse impacto eu acho muito curioso e muito desgastante. Como é que você tem questão financeira defasada, caixa defasado, você tem uma situação financeira delicada, precisa se arrumar, se corrigir, e aí do nada você simplesmente vai lá e compra um volante reserva, que é o Marcos Antônio, reserva de Pablo Maia e Alisson, por 26 milhões de reais. Então isso é muito preocupante. Será que o São Paulo estaria hoje já com a venda encaminhada do Pablo Maia? É muito provável. E aí, subiu no telhado a compra do Thiago Mendes? Acho que sim. Acho que, se você me perguntar hoje, eu acredito que o Thiago Mendes não venha mais, porque essa compra do Marcos Antônio de maneira bastante cara é algo, sim, a se pensar que o São Paulo, ele tomou uma decisão e Pablo Maia deve ir embora, ou o Bobadilha, e o menino aí, o Thiago Mendes, não volta mais. Por um lado, bom, economiza no Thiago Mendes, mas por outro lado vai gastar uma grana ainda no Marcos Antônio. Mas assim, o Marcos Antônio tem 24 anos, é um jogador de valor, é um jogador ambientado, que se ambientou no São Paulo, fez por onde ganhar a vaga, é um jogador interessante sim, e eu estou feliz com a compra dele,